Olá, graça e paz, Deus te abençoa poderosamente. Então, quero trazer hoje a história de Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 11 vai dizer o seguinte: Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Na verdade, eu quero concentrar na parte C do versículo, Gideão malhando trigo no lagar ou no tanque de pisar uvas. Era uma época em que tudo que Israel plantava, os midianitas, amalequitas e os povos do deserto arrancavam, tomavam, ceifavam. Todo o rebanho que os israelitas adquiriam, eles tomavam, matavam, eles saqueavam a Israel. Israel já estava morando nas montanhas, nas cavernas, porque era o local mais seguro. No caso de Gideão, ele estava malhando trigo, debulhando trigo no tanque de pisar uvas, ou seja, fazendo algo que era incomum, fazendo algo que era diferente, mas a ocasião o forçava a fazer dessa maneira. A situação o forçava a fazer dessa forma. Ele poderia ter procurado o Senhor, ele poderia ter buscado, ele poderia ter feito prova, ele poderia ter chamado pelo Senhor. Como o texto diz que o povo clama ao Senhor, ora ao Senhor por causa da escravidão. Há 7 anos eles estavam sendo escravos dos midianitas, de Midian. Quando o anjo do Senhor se apresenta até ele, e ele está malhando trigo no tanque de pisar uva, era algo que ninguém poderia imaginar. Talvez os israelitas até conhecessem, talvez fosse uma ação comum para os israelitas naquela situação. Mas para os midianitas, para os amalequitas, para os inimigos, eles não notaram, não perceberam, não imaginaram o que estava acontecendo. Há uma gama de interpretações, há um grande conjunto de informações a esse respeito. Mas o que nós podemos ver é que a situação, a dificuldade, fez com que a criatividade de Gideão fosse ativada. O significado do nome Gideão é forte, soldado poderoso, destruidor, mas também há um significado a respeito do local aonde Gideão morava, o povoado, que era Ofra. Ofra significa servo ou servo. E aí servo é aquele animal popularmente conhecido no Brasil como o veado, que é habilidoso, é veloz, e também algumas espécies têm a habilidade de se camuflar em meio à folhagem, em meio à mata. Gideão não estava fazendo nada mais, nada menos do que camuflar a sua ação. Para muitos, ele poderia estar simplesmente pisando uvas, mas o que ele estava fazendo era debulhar trigo que tinha uma necessidade, que era muito mais precioso para ele do que a uva naquele momento. Então fica aí para você essa reflexão. Entenda, nós, quando estamos passando por dificuldade, nós temos 2 escolhas: prostrar, aceitar a derrota, aceitar a pobreza, aceitar a dificuldade, conformar com a opressão, conformar com os problemas, ou então partir para buscar soluções. O que Gideão fez foi encontrar, mesmo que temporário, uma solução para o seu problema.